Olá, eu sou a doutora Thelma, dentista do programa Bebê Sorriso, e hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito das diferenças entre copo valvulado e mamadeira. Nós sabemos que o ideal é que a criança nasça, que ela vá para o peito da mãe, que ela mame exclusivamente durante os 6 primeiros meses de vida. Isso é o ideal para a criança. Mas nós sabemos também que algumas mamães não têm condições de amamentar por algum problema que ela tem, algum problema físico, né, alguma doença. E algumas mamães também não querem amamentar. E a gente está aqui para ajudar essas mamães também, dando opções mais saudáveis, tá? Então, vamos começar pela mamadeira. A mamadeira é aquela velha conhecida nossa, né? Que quando as mães não podiam amamentar ou por algum problema, elas já partiam para esse tipo de objeto. Isso aqui está obsoleto. A gente costuma dizer que a gente não usa mais, que a mamadeira a gente deixou um pouquinho lá no passado. Nós temos coisas mais modernas, né? Então eu queria apresentar para vocês o copo, né? Esse tipo de copinho aqui, ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de copo valvulado, copo de transição, copo de treinamento. Na mamadeira, se a gente olhar, o bico dela é bem convencional. Mesmo que algumas indústrias, através de propaganda, tentem vender falando assim, o nosso produto, o bico da nossa mamadeira, ele é muito parecido com o bico materno, ele simula o bico da mãe. A gente sabe que isso na realidade não acontece. As mamadeiras, elas têm um bico convencional. Se a gente olhar o copo valvulado mais de perto, a gente vai perceber que ele não é centralizado, ele é mais deslocado para a lateral. É um bico mais achatado, tá? E ele não tem furinhos, como a mamadeira tem. Ele tem um cortinho. E esse cortinho, ele só vai ser aberto quando a criança faz um movimento de sucção. Então, voltando à mamadeira, o que acontece? Quando a gente inclina a mamadeira, a própria força da gravidade, muitas vezes, já faz com que o líquido saia. Ou, às vezes, é um furinho menor, o líquido não sai com a força da gravidade, mas só o fato da criança tocar a língua na ponta do bico já vai fazer sair um jato. Então, eu vou simular aqui, ó, a mamadeira, e a gente vai fazer de conta que o meu dedo é a língua da criança. Então, quando a criança toca com a ponta da língua no bico, já sai um jato, onde o fluxo, né, do líquido é muito grande. Então a criança ela pode se engasgar, ela pode se afogar com esse líquido que sai também de uma maneira aleatória. Conforme a língua toca, esse jato sai aleatoriamente. No copo valvulado é muito diferente. Então, olha, mesmo que eu incline esse copo, a gente vê que o líquido não sai. Eu posso chacoalhar, o líquido não sai. E se a criança tocar com a língua, ó, pode fazer força, pode tocar, o líquido não sai também. É um movimento completamente diferente que a criança tem que fazer aqui nesse bico para conseguir extrair esse leite. E isso é muito importante. As crianças, elas nascem com necessidade de sucção. Isso é muito importante. A criança ela tem que sugar, ela tem que cansar, ela tem que trabalhar toda a musculatura da face, a musculatura da língua, né? Então, com esse movimento de sucção feito aqui no copinho, a criança consegue. Na mamadeira, não. Normalmente, a criança só trabalha a pontinha da língua. Além disso, então, quando a criança suga aqui no copo valvulado, é um movimento mais consciente, a gente tem menos risco da criança engasgar, se afogar. E a criança ela vai fazer um movimento de uma maneira mais consciente, porque a gente tem que lembrar que o bebê quando nasce, ele vai aprender a mamar, ele não sabe. E ele tem que coordenar 3 movimentos, que é a sucção, a deglutição e a respiração. Então, na mamadeira, como sai esse jato, um fluxo muito grande, mais aleatório, às vezes a criança faz tudo ao mesmo tempo, para dar conta de engolir esse líquido, ela suga, ela respira, ela engole ao mesmo tempo e aí a criança pode se engasgar. No copo valvulado não, é um movimento mais consciente, mais tranquilo, ela suga, ela engole e essa criança respira. Então, mamães, não tenham medo do copo valvulado, ele é mais seguro, ele é mais fisiológico, tá? Então é melhor para a saúde geral e bucal da criança. Por hoje ficamos por aqui, fiquem bem, se cuidem. Até mais!